Olá, Darcy, eu estou aqui no consultório do Dr. Gustavo Homerich para uma conversa. A gente tem que esclarecer, afinal de contas é o momento, doutor, das ites, as chamadas ites. De que forma essas doenças se desenvolvem e elas acabam sendo mais frequentes neste período do ano? Sim, a gente costuma usar o sufixo ites para doenças inflamatórias, para inflamações, né? Nesse período do ano que prevalece são inflamações do sistema respiratório, né? O período do inverno, com todas as suas características do frio, da baixa umidade relativa do ar, acaba fazendo com que o paciente tenha um ressecamento das vias aéreas, que o paciente tenha aquele primeiro contato com roupas que estavam guardadas, faz com que o paciente comece a conviver em ambientes mais fechados e que vírus comecem a circular com uma frequência maior. Tudo isso reunido, o tempo frio, seco, vírus circulando, vias aéreas ressecadas, vão favorecer que ocorra processos inflamatórios que podem ser alérgicos, que seriam rinite, por exemplo, ou algumas condições desencadeadas por vírus, que pode ser a gripe, resfriado, que depois podem evoluir com outros problemas, como otite, como sinusite, que são complicações bacterianas dessas condições. Então, esse período do ano ele reúne todos os fatores necessários para que os pacientes comecem a apresentar esse tipo de doença, doenças inflamatórias das vias respiratórias. No caso da rinite e da sinusite, elas têm sintomas bem parecidos. E como que são as formas de tratamento? Sim, os pacientes na maioria das vezes confundem sinusite com rinite. Aquele paciente que chega no consultório dizendo, doutor, eu tenho sinusite. A maioria das vezes a gente vai ver, o paciente não tem sinusite. Sinusite costuma ser uma doença mais aguda, uma doença mais sintomática, que o paciente procura atendimento médico com uma maior rapidez para resolver aquele problema e a gente resolve o problema de forma aguda usando algum antibiótico na maioria das vezes e o problema se resolve. Já a rinite é uma doença mais crônica, uma doença na maioria das vezes de origem alérgica, que o paciente até se acostuma a conviver com aquela condição, com aqueles sintomas e vem mais tardiamente consultar no médico ou nem vem consultar. Então os sintomas da rinite são nariz correndo, nariz entupido, coceira no nariz, coceira nos olhos, coceira no ouvido, bem sintomas mais alérgicos mesmo. Às vezes um sintoma tolerado pelos pacientes, que os pacientes convivem anos com esse sintoma. Já a sinusite, na maioria das vezes, acontece como uma complicação da própria rinite ou como uma complicação de uma doença viral, como um resfriado, uma gripe, em que aquele processo inflamatório, que pode ser um processo alérgico da rinite ou um processo infeccioso do vírus, ele se complica. Aqueles tecidos das vias aéreas acabam sendo acometidos por bactéria. Então aquela secreção que corria do nariz mais clarinha, aquela coceira, se transforma numa secreção mais amarela, esverdeada, a cabeça dói, o paciente se sente pior, acontece uma tosse mais persistente, principalmente quando o paciente deita, com catarro mais amarelo, e isso sim costuma chamar a atenção do paciente, e o paciente costuma procurar um médico com mais rapidez, porque é uma infecção bacteriana e que isso denota maior gravidade. Aí sim, a gente pode dizer que o paciente está com uma sinusite, então como uma complicação da rinite ou como uma complicação de uma infecção viral. Você falou dos resfriados. Isso é uma coisa que a gente precisa observar? Ela pode evoluir aí para uma pneumonia, por exemplo? Pode. As infecções virais das vias aéreas superiores, que seriam gripes, resfriados, são doenças benignas, que elas têm um tempo de resolução em torno de 7 dias. Então, todo mundo já ficou resfriado, todo mundo já ficou gripado, sabe um pouco dos sintomas, aquela dor no corpo, uma febre inicial que costuma se manifestar até nos 3 primeiros dias, tosse, dor de garganta. Isso aí, esse processo todo costuma se resolver em torno do 7º dia. Isso é a gripe ou resfriado que todo mundo conhece. A própria gripe, ela pode complicar por si só. O paciente que tem a doença gripe pelo vírus influenza pode evoluir por uma pneumonia pelo próprio vírus influenza, Pode evoluir com uma síndrome gripal aguda grave, que é o que preocupa realmente nos quadros de gripe no inverno, e é por isso que existe tanta ênfase na vacinação, porque nós vivenciamos períodos complicados em 2011 com H1N1 e vimos que a própria gripe ela pode evoluir com uma síndrome gripal aguda grave e evoluir com uma pneumonia pelo vírus da gripe, levando a quadros graves, internação de UTI ou até morte pela gripe, gerando pneumonia pelo vírus da gripe. Que o Ministério da Saúde tem aí a campanha de vacinação, que encerrou agora há pouco, porém a população
não respondeu como esperava o Ministério. Isso. Esse ano foi nítida, se pôde observar muito bem isso, é um fenômeno que está recente desse ano, em que há uma resistência dos pacientes à vacinação. É um fenômeno mundial que se observa em outros países do mundo. Com esse mundo globalizado, a gente observa comportamentos em outros países que acabam se repetindo aqui. Então, esse ano está se espalhando muito comentários e informações não verdadeiras em relação às vacinas, né? Particularmente a vacina da gripe é uma forma da gente se prevenir de complicações graves da gripe, né? Então, em 2011, quando começou a circulação do H1N1 com aqueles quadros mais graves de pneumonia, de morte pelos vírus da gripe, começou a se ampliar a divulgação sobre a vacinação, mas esse ano a gente vê que os pacientes estão demonstrando medo, muitos vêm no consultório dizendo que não vacinaram porque conhece alguém que vacinou e gripou, porque conhece alguém que vacinou e sentiu mal depois da vacina, ou porque o próprio paciente fala, eu vacinei ano passado e me gripei. As pessoas têm que ter consciência que a vacina ela não vai impedir que o paciente fique gripado. A vacina pode até induzir um quadro semelhante à gripe no paciente, mas isso é proposital e é bom que aconteça, porque a vacina da gripe vai inocular um vírus morto no organismo da pessoa. E aquele organismo morto ele vai desencadear, vai preparar as nossas defesas. E quando o vírus da gripe realmente infectar o paciente, ele pode até desenvolver um quadro de gripe. Mas se quer justamente evitar os quadros mais graves que levam à UTI e à morte. Então, isso os pacientes me pedem minha opinião sobre vacinar ou não. Eu não dou minha opinião. A opinião são das organizações mundiais de diversas especialidades e a própria Organização Mundial de Saúde que recomenda. Pacientes de grupos de risco devem fazer a vacina da gripe para evitar quadros mais graves, para evitar morte, para evitar pneumonia e internação na UTI. No caso de gripe, de resfriado, a gente usa medicamentos, nem sempre com recomendação médica. Isso pode causar problema ou problemas de saúde? Isso depende de qual medicação, né? Quadros mais leves podem ser tratados com medicações sintomáticas em casa. Um paracetamol, uma dipirona, né? Remédios antigripais que vão só amenizar sintomas. E é o tratamento correto para gripe, né? Para quadros leves de resfriado e gripe, é tomar alguma medicação sintomática, tomar um chá, permanecer hidratado e de repouso. Quadros mais graves, quando a gripe se desenvolve de uma forma mais grave, por exemplo, uma febre mais alta, o paciente que está gripado e tem falta de ar, que a gente denomina como síndrome gripal aguda grave, aí ele deve ter uma avaliação médica, fazer um raio-x de tórax e usar medicação específica para a gripe, que é o Tamiflu, né? Em relação à medicação, automedicação, o que é muito arriscado e que acontece muito é o paciente estar gripado e usar antibiótico. Isso não é correto. Antibiótico não foi feito para infecção viral, não vai influenciar em nada na gripe. Muitos pacientes tomam antibiótico e dizem que melhoraram depois de 5 dias de doença ou 7 dias. Isso não é culpa do antibiótico, ele melhorou porque tinha que melhorar, acabou o ciclo da doença, gripe ou resfriado, né, por si só. E o uso indiscriminado e sem indicação de antibiótico acaba aumentando a resistência das bactérias a esses antibióticos. Então também vem muito paciente no consultório que teve um quadro gripal e que usou qualquer tipo de antibiótico no início do quadro e depois desenvolve alguma complicação, sinusite, pneumonia, otite e já usou o antibiótico. Ali provavelmente a bactéria já é resistente ao antibiótico usado sem necessidade previamente e um próximo antibiótico teria que ser mais forte, um antibiótico mais agressivo e que com o escalonamento cada vez antibióticos mais fortes a gente vai perdendo a batalha para as bactérias. Com as temperaturas baixas, a gente costuma abrir menos a casa, os ambientes de trabalho ficam fechados geralmente com climatização. Isso é correto? Como que é a contaminação para os outros colegas de trabalho ou familiares? Isso é um fator que leva a que as pessoas tenham mais essas doenças no inverno, né? Realmente, nos dias mais frios a gente se fecha, a gente climatiza ambientes, a gente convive em aglomerados de pessoas em ambientes fechados. Isso aí, logicamente, né, vai fazer com que uma pessoa doente possa passar para outras pessoas a doenças, que os vírus comecem a circular mais. Isso é quase impossível que não ocorra, né, que a gente acabe se fechando mais nos ambientes. O ideal é procurar deixar os ambientes arejados, ventilados, com iluminação natural, para diminuir esse risco, né? E os pacientes que tiverem com gripe, com resfriado, procurar
deixar passar o período de maior transmissibilidade, né, que seria nos primeiros 2 a 3 dias da doença, para poder também depois conviver em ambientes fechados com outras pessoas. E as pessoas também ter hábitos de lavar as mãos com maior frequência, tomar cuidado, assim, porque às vezes a gente não nota. A gente está num ambiente com uma pessoa que tem algum quadro viral e as pessoas normalmente manipulam objetos e só esse próprio contato de superfícies infectadas com a nossa mão e depois levar a mão a mucosas, ao nariz, ao olho, acaba facilitando a transmissão desses vírus. Então a gente cuidar, tá lavando as mãos com mais frequência, quando for tossir, espirrar, a gente poder proteger também para não dispersar aquelas partículas virais no ar. São recomendações assim, que a gente tem para essa época do ano para diminuir o índice de transmissão dessas doenças. Então tá, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório, doutor. Tá bom, obrigado.